primeiro capítulo do livro de Neemias. Nesses últimos tempos, Deus tem queimado muito meu coração. Deus tem voltado meu coração para essas pessoas que têm se levantado em nome do Senhor, para essas pessoas que têm se colocado na brecha. Se hoje eu fosse resumir Neemias o edificador, Neemias é o que se colocou na brecha, para fazer ali a vontade do Pai. Amém? Se você encontrou, você fique de pé. Nós iremos ler do verso 2 ao verso 11, que diz assim: que veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que estavam no cativeiro acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas. Capítulo 1, verso 3. Suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, verso 4, tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e continuei a... Quem está com a Bíblia aberta já? E continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. O verso 5, e disse: ó Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usa de misericórdia com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Capítulo 1, verso 7. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes ao teu servo Moisés. Lembra-te, pois, das palavras que ordenaste o teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos convertestes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, ainda que vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos, o teu povo, que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo, e dai-lhe graças perante este homem. Era eu então copeiro do rei. Amém? Pode assentar. Então a Bíblia nos relata, nós lemos aí o primeiro capítulo, do 2 até o 11. Então a Bíblia nos relata, nos fala de Neemias, Neemias ali, que foi um grande homem diante do Senhor, porque Neemias se sensibilizou com o sofrimento do povo, mas Neemias também, ele teve um ato muito bonito. Neemias, ele também se arrependeu pelo pecado do seu povo. Neemias
foi escolhido por Deus. Neemias é o edificador. Neemias se colocou na brecha para ser usado por Deus. Neemias se sensibilizou quando aqueles homens chegaram e disseram: olha, a nossa cidade está destruída. O nosso povo está envergonhado. As portas da cidade estão queimadas. Então Neemias ali, ele sentiu-se na obrigação de se levantar como homem de Deus. Só porque Neemias entendeu também que ele não podia fazer nada. Ele era simplesmente o quê, igreja? Ele era um copeiro do rei. Ele não tinha possibilidades de levantar o muro daquela cidade. Ele não tinha condições, ele não tinha homens, ele não tinha madeira, ele não tinha nenhuma possibilidade. Humanamente falando, preste atenção, ele não tinha possibilidade de ir lá e levantar os muros daquela cidade, que estavam todos destruídos, que as portas estavam queimadas. Ele não tinha possibilidade nenhuma. Então o que Neemias fez? Primeiro, ele orou em jejum. Sabe, isso aponta para a nossa vida hoje. Deus vai nos enviar, Deus nos envia. Nós nos sensibilizamos com algumas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós nos sensibilizamos com algumas situações que estão acontecendo na nossa cidade, no nosso país, talvez até na nossa casa, na nossa realidade lá diariamente. Mas eu só vou conseguir mudar a situação quando eu for para os pés do Senhor, quando eu ter vida de oração e jejum. Eu preciso primeiro então ter vida de oração e jejum. Ele sentiu, ele sensibilizou, ele sofreu, ele chorou, mas ele orou, ele jejuou e ele pediu perdão pelo pecado da sua casa e ele pediu perdão pelo pecado do seu povo. Então Neemias, houve um quebrantamento muito grande, porque ele conseguiu ver que aquele povo que estava sendo envergonhado, aqueles muros que ele queria levantar, era o desejo do coração dele, aquele desejo queimava no coração dele: eu preciso levantar, é o meu povo que está ali, né? São os meus mortos que estão ali, então eu preciso me levantar como homem, eu preciso construir esses muros novamente, eu preciso ver esses muros de novo levantados, eu preciso fazer alguma coisa. Mas ele entendeu também que aquele povo havia pecado contra Deus. Que aquele povo que Deus tinha promessa, que Deus libertou ali do Egito, que Deus havia cuidado, aquele povo ali pecou contra Deus. E ele confessa esse pecado. Ele também confessa que a casa dele pecou contra Deus. Então tinha um porquê aquilo estava acontecendo. Porque tudo tem um porquê em nossa vida. Nada é por um acaso. Aqueles muros não foram destruídos simplesmente porque um acaso do destino. Não, aqueles muros foram destruídos, as portas foram queimadas. Nós sabemos porque ali ainda predominava o pecado. Preste atenção, mas quando esse homem se levantou, quando esse homem entendeu que ele precisava se arrepender, porque sempre Deus levanta um, e glória a Deus por isso. Deus sempre está levantando um homem e uma mulher que não se conforma com o pecado. Deus sempre está levantando um homem e uma mulher para se colocar na brecha, para fazer diferente. O que isso acontece? O que significa isso? Para fazer o diferente. Deus sempre levanta homens e mulheres para fazer o diferencial, para se rasgar na presença do Senhor, para pagar o preço que tem que ser pago, porque não é qualquer homem, qualquer mulher que faz isso. Não é qualquer homem que teve a coragem de Neemias de ir lá e se rasgar na presença do Senhor, de jejuar, de pedir perdão, de confessar pecado, de chorar na presença do Senhor, para vir uma resposta. Então, mas Deus, glória a Deus, Deus tem levantado homens e mulheres. Deus tem levantado Neemias também nessa geração. Amém, igreja? A gente consegue ver isso.
Mesmo em um país, né, que nós nos encontramos na realidade que se encontra. E o meu coração tem queimado muito, porque assim, eu sempre tentei ficar totalmente fora do que está acontecendo na realidade, no governo e tudo mais. Mas hoje a gente vê na palavra que Deus, Ele usa homens e mulheres, que Deus levanta homens e mulheres para estar o mínimo que nós podemos fazer. Senhor, perdoa a nossa nação, Senhor. Senhor, nós nos arrependemos pelo pecado da nossa nação. Senhor, nós clamamos por essa nação, Senhor. E o Senhor, há um tempo atrás, Ele nos deu uma visão. Não sei que medida. Amém. Não sei que medida a igreja crê nisso. Mas há um tempo atrás, Deus me deu uma visão de uma nação chorando, de milhares de pessoas chorando por essa nação, de pessoas se colocando na brecha e pedindo perdão a Deus por essa nação, dessa nação chorando e se arrependendo e clamando pelo perdão de Deus. Na realidade de Neemias, né? Homens como Neemias se levantando nessa nação. E isso não aponta a se envolver com nada que não seja espiritual. Porque para fazermos o diferencial primeiro, nós temos que ser espirituais. Para fazermos o diferencial primeiro em nossa vida, depois na nossa casa e depois em nossa nação, nós temos que ser primeiro homens e mulheres espirituais. Porque eu só vou vencer os principados e potestades e hostes malignas quando eu venço o espiritual. Quando eu consigo chegar diante do trono do Pai e ouvir a voz do Senhor. Quando eu consigo ouvir o Espírito Santo falar ao meu coração: olha, você vai fazer assim. Olha, eu vou usar o rei. Olha, você vai levar o vinho para o rei, mesmo com o coração chorando. Você é simplesmente um copeiro. Você é simplesmente o servo. Mas eu sou o Deus Todo-Poderoso, que posso ir lá, tocar no coração daquele rei, para aquele rei cooperar com a obra que é minha. Porque agora chegou o meu momento de levantar os muros dessa cidade. Porque agora chegou o meu momento de construir as muralhas desta cidade. Então você é simplesmente um copeiro. Mas eu vou lá no coração do rei. Você é simplesmente um servo. Mas eu posso tocar o coração daquele rei. E Ele vai olhar para você hoje com uma visão diferente. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Amém? Esse rei vai olhar para você hoje como Ele nunca olhou. E isso aconteceu. A gente vê que isso aconteceu. Porque se você acompanhar o texto, isso aconteceu. Aquele rei ali olhou para Neemias e disse: mas espera aí, o que você tem? O que está acontecendo? Você não está doente, então por que você está tão cabisbaixo? Se você não está doente, o que você tem, Neemias? Porque você não vem me servir desse jeito. Você está sempre bem, você está sempre feliz. O seu semblante é... Ele falou: olha, meu rei, eu estou muito triste. Como eu poderei não estar? A minha cidade foi destruída. Os muros, as portas da minha cidade foram queimadas. Os meus mortos estão ali, o meu povo está ali. E Deus usou o que, igreja? Deus usou para a obra que era de Deus. A obra era de Deus. Aquele confrontar, aquele desejo de levantar aqueles muros, aquelas muralhas, os muros da cidade que queimavam no coração de Neemias, já era o propósito, o plano de Deus. Ele simplesmente se encaixou, ele se colocou na brecha.
E hoje não é diferente. Deus tem propósito. Deus quer nos usar nessa nação. Deus quer nos usar nessa geração. Deus deseja me usar na minha casa. Deus deseja me usar no meu trabalho. Deus deseja que eu seja diferente. Deus deseja que eu me arrependa pelo pecado da minha casa, da minha nação, do meu povo. Deus deseja que eu entre na brecha. Deus deseja que eu seja bênção. Deus também deseja hoje, no século 21, nesse século que eu estou vivendo, Deus deseja que eu seja uma edificadora, um edificador, um construtor, uma pessoa que esteja na brecha, que tampe a brecha. Ele fez isso naquele momento que ele pediu perdão pelo pecado da sua casa e do seu povo. E hoje não é diferente. O nosso Deus é o mesmo. Quantas muralhas estão caídas? Quantas portas no meio do povo de Deus estão queimadas? Quanto povo está sendo sacrificado? Desculpe, até com evangelismo barato, com a facilidade, dizem eles, para se aproximar de Deus. Estão perdendo a qualidade, a seriedade de chegar diante do Senhor primeiro com choro, com pranto e com arrependimento e com compromisso. Porque quando Deus quer usar um homem, quando é propósito de Deus usar um homem ou uma mulher, isso acontece sim, quando esse homem, quando essa mulher se coloca na brecha, se coloca em posição. E a gente vê aquele homem partindo ali, porque o rei permitiu, para uma tarefa árdua. E aí, se você me perguntar, mas pastor, então tudo bem, ele pediu perdão ali pela casa, pelo pecado, maravilhoso, o rei o ajudou e foi tudo muito fácil. Em toda a história a gente vê que não foi fácil. Aqui esse preparar, o início, o capítulo 1, é só um preparar espiritualmente. Porque aí Neemias vai para a batalha, ele vai lidar com a realidade, com a situação, com os inimigos, com aqueles que não queriam ver aqueles muros levantados novamente. Vocês estão me entendendo? Meu amado, quando você começa a construir algo na sua vida espiritual, quando Deus te dá uma direção para você construir uma construção linda, soberana, porque vem do Senhor, é espiritual, sempre tem do outro lado os que não querem ver você construir, os que não querem ver a obra concluir, os que vão fazer de tudo para te impedir de construir esses muros, para te impedir de refazer a cidade. Os inimigos virão, a outra parte, virão para tentar impedir, vão tentar se infiltrar, vão tentar atrasar, vão tentar te tirar do foco, vão tentar te tirar do propósito de Deus. Nós conseguimos ver isso em toda a história, como Neemias sofreu, como o trabalho foi árduo, como foi difícil, como ele passou por peleja, como foram dias de trabalho, de compromisso, de propósito, dias pesados, até ver aqueles muros novamente construídos. Amém, igreja? Mas nós sabemos que sempre o inimigo vai tentar. Deus nos chama para uma grande construção nessa terra. Você está me entendendo, sim ou não? Deus nos chama para construir algo espiritual. Deus nos chama para sermos construtores. Só que não é fácil. Quando o inimigo se infiltra aí, muitos deixam a construção pela metade. Muitos deixam o inimigo vir roubar os tijolos da construção, igreja. Não sei se você está me entendendo. Muitos deixam, e Satanás ele vem e começa a roubar, tirar tijolo por tijolos. Ele começa a roubar da sua construção. Ele começa a frustrar a sua construção. Puxa, eu estou trabalhando nisso, mas parece que eu não consigo ver. Puxa, eu estou trabalhando dia e noite, está sendo árduo, eu estou tentando, mas parece que essa construção não acaba.
nós iremos ter os nossos inimigos que irão tentar impedir, irão tentar atrasar, irão tentar barrar essa construção. É exatamente por isso que Deus primeiro prepara homens e mulheres, primeiro espiritual. Primeiro espiritual, que não olha segundo a aparência, que não olha segundo as suas circunstâncias, que não olha para o homem natural. Homens espirituais, mulheres espirituais. Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Senhor, eu preciso ir mesmo. Sou eu, Neemias, que irei construir esses muros, Senhor. Então, Senhor, eu preciso orar mais. Eu preciso me consagrar mais. Eu preciso ouvir a sua voz, Senhor. E não adianta também eu passar para outra pessoa. Tem gente que é assim. Nunca quer estar na posição de Neemias. Né? Quando vê que o compromisso é sério, que a construção é grande, que envolve aí pedir perdão, se arrepender pelo pecado que ele nem cometeu, muita gente o que faz? Não, fulano, vai lá construir os muros porque você tem mais possibilidade do que eu, sim ou não? Você está me entendendo? Não, vai lá você é mais preparado. Eu estou chorando, eu estou jejuando, eu estou clamando, eu estou me arrependendo diante de Deus, mas eu não vou lá não, eu sou só um copeiro. Não, mas você vai lá, você tem mais possibilidades do que eu, você tem mais possibilidades financeiras, você é mais amigo do rei, você tem mais, né, possibilidades do que eu, então vai lá construir os muros, eu vou ficar aqui. Mas Deus escolheu exatamente Neê e não iria usar outra pessoa. E o nosso erro hoje é achar que não, eu não vou construir nada, eu não quero construir na minha família, eu não quero fazer essa construção na minha casa, eu vou passar para uma outra pessoa. Ah não, eu vou passar para o João, ele ora mais do que eu. Eu vou passar essa construção para Maria, ela tem uma vida mais de oração. E eu vou ficar de braços cruzados. Só que o Senhor nos chama, amém, igreja? O Senhor chama eu e você. O Senhor nos convoca como convocou Neemias, para ser construtores, edificadores, homens e mulheres que se colocam na brechas, homens e mulheres que estejam aí no centro da vontade de Deus, homens e mulheres que se arrependam pelo pecado, pelo erro. Quer dizer, pessoas que não aceitam ser contaminado, pessoas que não aceitam o que a situação lá fora, preste atenção, o que o inimigo vem todo dia bater na nossa porta e falar, não, é assim mesmo, deixa assim, vai acontecer, vai ficar assim, porque o mundo e as circunstâncias usa isso, o nosso inimigo usa isso para entrar na nossa vida e impedir a construção que Deus tem. Quantas pessoas são evangélicas dentro de casa? Quantas pessoas Deus deu o cajado a elas? Quantas pessoas Deus chamou elas pelo nome? E essas pessoas não estão construindo nada diante de Deus. Nada. Estão parados. As portas estão queimadas. Isso aponta para a nossa vida espiritual. Isso aponta para a nossa vida familiar. Isso aponta para o nosso ministério. As portas estão queimadas. Os muros da nossa vida espiritual destruídas. A nossa família saqueada. E muitos estão parados. Porque não se coloca na brecha. Porque acha difícil demais ser construtor, edificador. E tem deixado o inimigo roubar da construção. Tem deixado o inimigo tirar os tijolos. Tem deixado o inimigo tocar na família. Tem deixado o inimigo prender. Quanto isso tem acontecido? E
E a gente olha, eu vou te falar, o nosso coração chora. Porque eu não estou falando isso com hipocrisia, não precisa, está só nós aqui, não precisa. Eu estou falando para vocês como igreja do Senhor. O nosso coração chora porque o Senhor tem nos dado uma visão de homens e de mulheres que se levantam como Neemias, que não aceita a situação, não aceita a realidade em que se encontra, não aceita o pecado dentro da sua casa, não aceita uma vida espiritual fria, não aceita estar morto espiritual. Deus chama homens e mulheres que brigam, que lutam contra o pecado, que lutam contra as circunstâncias, mas que tem o quebrantamento de se derramar na presença do Senhor, que tem o quebrantamento de se prostrar diante do Senhor e de confessar: Senhor, a minha casa pecou. Irmãos, quantos têm dificuldade de fazer o que Deus ordena porque não tem coragem de confessar pecado? Sempre quer passar a vez para o outro. Deixa eu beber água, senão agora ia seca de novo aqui. Sempre quer passar a vez para o outro. Não, esse problema aqui é seu. Não, o fulano disse, o cicrano disse que eu vou fazer. Mentira! E mentira do diabo. Porque lá no fundo eu sei o que eu tenho que fazer. Lá no fundo eu sei o que o Senhor está pedindo de mim. Lá no fundo eu sei que o inimigo está roubando os tijolos, está destruindo os meus sonhos, está entrando na minha casa, está queimando a minha cidade. Eu estou apontando para a vida espiritual, mas eu me encontro parada. Não vou mexer com isso não, porque essa construção é difícil demais. E é mesmo. Porque Deus não chama homens e mulheres frouxos. É difícil mesmo, é árduo mesmo, é trabalho mesmo, é peleja mesmo, é compromisso mesmo, é ser homem e mulher diante de Deus mesmo. É ser homem e mulher que teme o nome que leva o nome de Jesus. São homens e mulheres que têm que chegar diante do rei, diante do rei, sem nenhuma acusação. Neemias tinha um testemunho naquele palácio incomparável, porque ele não deixava nada pela metade, ele não deixava nada por fazer, ele servia aquele rei com excelência. Por isso que aquele rei estranhou quando ele chegou cabisbaixo. Quem somos nós na sociedade? Quem sou eu, cristão, na sociedade? Como eu tenho levado o nome do Senhor? Como Deus vai usar as pessoas para me abençoar se eu não sou bênção? Como Deus vai usar as pessoas para me abençoar se eu sou descompromissada, fraca, sem oração, sem jejum, sem preço? Aí eu quero que as portas se abrem. Usa lá, Senhor, usa o maior. Usa o governador maior, usa lá o rei, usa o governador, Senhor, para ele me alcançar. Eu estou aqui descompromissada. E o tempo vai passando. E a vida das pessoas se torna só ruínas. E o interessante dessa visão, e que Deus tem me confrontado muito com isso, muito, porque eu dizia: Senhor, eu já tenho os problemas da minha casa, eu já tenho os problemas de uma igreja, agora eu já tenho os problemas de outra igreja, agora o Senhor, então Senhor, eu não quero mais esse problema. Sinceramente eu disse isso para Deus. Senhor, eu não quero mais esse problema de estar me arrependendo, de estar orando por nação, de estar orando por pessoas. Eu não quero esse problema, Senhor. E o Senhor começou a me confrontar na palavra. Porque quando nós duvidamos do que Ele fala, quando nós, Ele vem, eu falo: puxa, mas como nós somos Tomé. Como somos. Porque se você for lá em Daniel, acompanhe comigo por gentileza. Porque são grandes homens extremamente usados por Deus, entenda. Homens que fizeram o diferencial, entenda. Presta atenção.
e homens que primeiro se arrependeram pelo pecado do povo. Eles não precisavam fazer isso. Sabe, eles não precisavam chegar e falar assim, no livro de Daniel capítulo 9, se você encontrou, porque são pessoas, presta atenção, são pessoas que têm uma visão mais aberta. A gente vê Daniel, um homem de visão. Daniel, quando lembra de Daniel, você lembra de quê? O que vem na sua cabeça? Me responda. Também. Um homem de oração. Houve um decreto ali, né? Que não podia orar e tudo. E ele tinha horas. Ele tirava durante o dia horas de intimidade com Deus. Com a janela toda aberta para o povo ver, né? Mas ele ia. Então a gente vê, a Bíblia nos aponta que Deus, Ele tem mais facilidade de falar com homens e mulheres de orar, porque esses têm intimidade com Deus. Esses não é pego na mentira não, viu, irmão? Eu falo na minha igreja, não acredito no que eu falo. Eles, não, lê a Bíblia em casa, boba. Lê a Bíblia em casa. Veja se o que eu estou te falando é real. Não acredite 100% no que eu diga, mas lê a Bíblia. Se consagre, seja homem e mulher de oração. Então a gente vê que essas pessoas, elas têm uma visão bem maior do que as outras que estão ao redor. Porque é vida de homem e de mulher que ora, é assim. Ele tem uma visão maior de tudo. Nada fica despercebido. Você pode prestar atenção quando você ora. Antes de acontecer alguma coisa, Deus foi lá na sua cozinha e te falou. Lá no seu trabalho, às vezes está acontecendo alguma coisa. Lá no seu trabalho, Deus manda o anjo para ir lá e te falar. Muitas vezes a luta que você vai enfrentar, a dificuldade que vai vir, você não passa sem saber, porque Deus manda te avisar. Sabe por quê? Porque você é homem e mulher que ora, tem intimidade com Deus. Então Deus tem compromisso de falar, de se revelar a este homem e a esta mulher. Não adianta eu chegar diante de Deus, eu vou ser a queridinha de Jesus, eu vou ser a bonitinha, agora Deus vai falar comigo. Não é assim que funciona não, irmão. Não, eu sou tal, agora eu sou a bambambam. Não é assim que funciona não. Infelizmente esse evangelismo barato que nós temos vivido aí, né? Grande em quantidade, muito pouco em quali. Infelizmente, porque são pessoas que não se preocupam em ter vida de consagração. Então essas pessoas não conseguem ver, elas não conseguem entender o que está acontecendo no mundo natural, porque certamente está muito longe de entender, elas verem o que está acontecendo no mundo espiritual. Quando, irmão, não consigo ver o que está acontecendo na minha casa, entender o que está acontecendo no natural, como que eu vou ter uma visão bem maior do espiritual? E esses homens tiveram. E sabe por que tiveram? Porque eram homens que temiam ao Senhor, eram homens e mulheres de oração, tinha conteúdo, estava cheio de Deus. Então lá no capítulo 9, a oração de Daniel. Quantos já leram a oração de Daniel? Olha como o homem orava. Verso 4 só. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o pacto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Lê o verso 5 para mim, igreja, por gentileza. Quem quiser ficar de pé e ler. Aleluias. Aleluia, só até aí, irmão. Glória a Deus. Essa é a maior dificuldade que nós temos hoje, confessar o nosso pecado. Porque, irmão, nós queremos dar um jeitinho no pé. Ah, não, mas eu pequei porque o irmão pecou. Eu pequei porque a minha casa pecou, né?
Aí nós vamos lá para Isaías. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, eu vi o pecado, eu ouvi o pecado. Resumindo, eu estou no meio dos pecadores, Senhor. Os meus olhos contemplaram o pecado. Eu estou no meio de um povo que não tem meu Senhor, pecador. Mas também era um homem de vida com Deus. Aí o que Deus disse a ele? Peraí, eu vou dar um jeitinho. Peraí que eu vou dar um jeitinho. Isso daí peraí, você já reconheceu que precisa ser mudado. Então peraí que eu vou dar um jeitinho. O anjo foi lá, pegou a brasa de fogo e queimou a boca. Seus pecados estão queimados. A iniquidade está queimada. Toda a podridão do pecado, tudo que te contaminou, agora eu queimei. E aí de repente você vê um homem: ô Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Quer dizer, eu estou na brecha, eu estou aqui, Senhor, envia-me a mim. Muda. A pessoa que confessa pecado, irmão, ele muda, porque a pessoa que confessa pecado, ele não carrega o peso do pecado. Diferente da pessoa que não confessa o pecado e carrega o pecado. Entra na igreja com pecado, sai da igreja com pecado. Entra ano com pecado, sai ano com pecado. A vida das outras pessoas ao redor dele muda. As pessoas contam testemunho. A vida é uma bênção. E ele está lá carregando o pecado, porque ele não abre mão do pecado. Só que esses homens, irmãos, eles receberam revelação, eles receberam resposta de Deus, eles foram diferencial naquela época, eles foram diferencial para aquele povo, porque eles se arrependeram do pecado daquele povo. Quer dizer, Senhor, primeiro, para mudar essa história, Senhor, nós sabemos que nós pecamos. Nós sabemos que o seu povo está contaminado, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que nós nos desviamos do teu propósito. E quando nós nos desviamos, claro, certamente, nós estamos escolhendo nossos próprios caminhos. Então, a nossa situação está assim, Senhor. A situação desse povo está desta maneira, Senhor, porque esse povo pecou contra o Senhor. E Daniel ali teve grandes respostas. Porque a gente vê pessoas que não param, enquanto não entendem. Aí nós vamos lá para o livro e para a oração de Abacuque. Poxa, é outro homem que a gente fica assim de boca aberta. Porque aquele homem, ele começou a sentir, ele começou a sofrer, ele começou a chorar, ele começou a questionar a Deus. Sim ou não? E aí Deus começou a falar com ele. E aquele homem começou a receber tanto de Deus. Se você encontrou, eu queria que você se colocasse de pé e lesse a oração de Abacuque. Os últimos versículos, não sei se é do 17 adiante. Ainda que a figueira... Amém. Aleluias. Oh. Aleluias. Oh. Aleluias. Aleluias. Sabe quando isso acontece, irmão? Quando o homem e a mulher começam a ver a dimensão do que Deus tem para nós, que é muito pequeno, o que está ao nosso redor. Abacuque, ele recebeu uma porção de Deus, que ele falou: meu Deus, isso é muito pequeno. Ainda, Senhor, que a figueira não floresça. Ainda, Senhor, que eu não veja nada. Ainda, Senhor, que eu não tenha possibilidade nenhuma. Mesmo assim, olha que tremendo. Mesmo assim, Senhor, eu me alegrarei no meu Deus. Mesmo
assim: eu me alegrarei no Senhor. Eu sei que o Senhor tem algo bem maior. Eu sei que o Senhor tem um propósito bem maior. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, no Santo de Israel. Irmão, igreja, agora me diz como está a vida espiritual da igreja. Igreja, nós vivemos um evangelismo. Igreja que no dia que não tem carne, igreja, nós já questionamos. Imagina se faltar tudo, se nada florescer, e eu continuar me alegrando no Senhor, e eu continuar andando sobre as minhas alturas, e eu continuar bailando na presença do Senhor, e eu continuar adorando ao Senhor. Igreja, só acontece isso se eu permanecer em oração e em jejum, vida espiritual, vida com Deus. Eu só consigo alcançar esse nível quando eu consigo ouvir a voz de Deus. Eu só consigo alcançar essa dimensão quando eu consigo ouvir a voz do Senhor. Eu só consigo viver essa paz, ainda que falte tudo aparentemente, ainda que nada vá bem. Eu só consigo viver isso quando eu estou na presença do Senhor, quando eu decido estar na brecha, quando eu decido ser bênção, quando eu decido edificar a minha casa, quando eu decido edificar a minha família, quando eu decido levantar os muros, mesmo sabendo que a tarefa não será fácil, mesmo sabendo que o trabalho será árduo, mas o Senhor é conosco, amém, igreja? Se Ele nos chamou, Ele é conosco. Se a voz do Senhor queimou em nosso coração, Ele é conosco. Então não vamos passar o que o Senhor confiou a nós, a outras pessoas. Não vamos esperar que outros cheguem para construir o que você tem que construir, o que você tem que levantar. Eu quero convidar você a fazer uma oração. E eu vou estar encerrando e passando para o pastor. Mas eu quero convidar você a ficar de pé. Você sabia, preste atenção, igreja. Eu só vou pedir mais uma água, por gentileza. Você sabia que cada um de nós, essa noite, cada um de nós que está aqui essa noite, se cada um de nós nos levantarmos hoje e termos essa visão que esses homens tiveram diante do Senhor, você sabia que Deus irá te usar, Deus irá nos usar para levantar grandes muralhas que estão caídas, para levantar grandes muralhas que há anos foram derrubadas, sim ou não? Mas nós, o suficiente, pastoras, nós somos, se cada um de nós termos a visão que Neemias, que Daniel, que Abacuque e vários outros tiveram de construir, porque Deus não nos chamou para destruir, e muito menos para ficar parada, menos ainda para passar para outra pessoa o que nós temos que fazer. Eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração. Deus convidou você, Deus levantou você. É você que Deus vai usar para levantar esses muros. É você que Deus vai levantar para colocar portas novas nessas que estão queimadas. Foi você que Deus escolheu. E Deus vai usar o que você menos imagina
para te abençoar, para te ajudar nessa peleja, para te ajudar nessa guerra. Mas é necessário hoje nós ouvirmos a voz do Senhor e nos levantarmos como homens e mulheres que decidiram ser bênção, que decidiram ser espirituais, que decidiram ser homens e mulheres de oração, de jejum, de pranto e de choro. Significa que eu não me conformo com o que está acontecendo. Senhor, nós nos colocamos, Pai, na Tua presença, Senhor. Oh, Senhor, como igreja, Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante do Teu altar, Senhor. Senhor, essa noite nós nos colocamos na brecha. Nos usa, Pai, segundo a Tua vontade, porque nós sabemos que tem muros caídos. Nós sabemos que muros foram destruídos há anos atrás. Nós nos arrependemos pelo pecado da nossa casa essa noite, Pai. Nós nos arrependemos pelo pecado que está alojado lá dentro da nossa casa.